E aí, gente, tudo bom? Esse vídeo é um tema um pouquinho diferente dos que eu abordei aqui. Eu vou estar falando aqui sobre inclusão, sobre pessoa com deficiência, vou estar falando alguns termos capacitistas, alguns atos capacitistas aqui. Vai servir para mim estudar, até para um trabalho que eu tenho que fazer aí, que eu estou estudando agora sobre educação inclusiva. Mas enfim, eu já vou começar pedindo desculpas porque a única coisa que eu consegui pôr aqui com o intuito de inclusão foi as legendas. Não consegui pôr o intérprete de Libras, né, que seria importante e talvez esteja longe do meu alcance isso. Mas fazer o quê, né? Trabalhamos com o que temos. Vamos começar. Primeiro, o que é o capacitismo? O capacitismo, ele é a discriminação e o preconceito social contra a pessoa com qualquer tipo de deficiência. É você diminuir, é você menosprezar, é você acreditar que a pessoa não é capaz, é você olhar diferente, enfim. Você agir de forma diferente. E, gente, se ficar som de motosserra aqui, eu peço desculpas, é porque hoje é um domingo de manhã. E alguém aqui da minha vizinhança tá com motosserra. Então, desculpa, tá? Vamos trabalhar, né? Então, tá. E dentro da educação inclusiva, nós temos algumas coisas que todos nós fazemos, que são as barreiras atitudinais. E o que são? São atitudes preconceituosas. Podem ser você ter medo, tô olhando pro meu computador aqui, que acontece também por causa da ignorância, né? Que é você não conhecer, você não entender. Uma outra barreira atitudinal, a piedade, que é você tratar uma pessoa com deficiência com dó, com ai, coitadinho, agindo assim, sabe? Tipo, ai, não sei o que, sabe? Então, isso é uma barreira atitudinal. A pessoa com deficiência, ela não quer que você tenha dó dela, sabe? Trate ela como você trata outra pessoa. Como você trataria eu. Outra barreira atitudinal que nós temos é a compensação. O que é a compensação? É aquele você falar, ele é cego, mas é legal. Entendeu? Mas é a mesma coisa de quando você quer terminar com alguém, sabe? Vai terminar um relacionamento. Olha, você é incrível, você é maravilhoso, você é uma pessoa de gente boa, mas não dá mais. Como que você se dirigiria a alguém com deficiência? Eu vou aqui falar, eu tenho uma colega surda que estuda comigo, então eu vou descrever ela. Ela é surda. Eu tenho que falar isso, porque se você for se comunicar com ela, né? Se você precisar chegar nela, você vai saber disso. Ela é surda, ela é comunicativa, ela é inteligente, ela é divertida, ela é brincalhona. Eu lembro que quando a gente estava estudando presencial, um dos sinais que ela mais fazia pra mim era esse. Brincadeira. Ela é muito brincalhona, ela é esforçada, sabe? Então, assim que você falaria, não precisa colocar um mas, sabe? Porque como se uma pessoa com deficiência não pudesse ser legal, como se uma pessoa com deficiência não pudesse ter características como qualquer outra pessoa tem. Não, gente, pelo amor. Ok, continuando aqui nas nossas barreiras atitudinais. A substantivação também é uma barreira atitudinal. Tipo, você nem usa o nome da pessoa, sabe? É como se, olha ali o cego, olha ali o aleijadinho, sabe? Quantas pessoas você não conhece o aleijadinho, por exemplo, né? Isso é uma substantivação. A deficiência da pessoa se torna o nome dela, sabe? Basicamente isso. Isso é uma barreira atitudinal, isso é um preconceito, tá? Não é legal isso. Outra barreira atitudinal são as generalizações. O que são as generalizações? Tipo assim, todo cego escuta bem, todo deficiente intelectual é pervertido. Essa eu vou aproveitei para abordar aqui, porque é um assunto que minha professora abordou com a gente nessa sala e eu achei muito interessante, que é o seguinte, a gente realmente vê algumas pessoas com deficiência intelectual que ficam tocando seus órgãos genitais. Mas por que isso acontece? Bom, na fase do desenvolvimento, né, lá desde a infância, nós temos a fase fálica, que é quando a criança descobre seus órgãos genitais. Quando ela descobre que ela os tem, ela vai tocar e vai sentir algo bom, né? Então aí ela vai tocar, porque ela não sabe que vai contra as normas da
sociedade, né, que não pode ficar tocando os órgãos genitais, que isso é tentado ao pudor. Ela não sabe disso, ela não vai ter essa consciência, né? É o que acontece. A pessoa com deficiência intelectual, acontece a mesma coisa, gente. Vygotsky, ele fala que o desenvolvimento, tanto o desenvolvimento de uma pessoa com deficiência com uma pessoa sem deficiência, vai ser do mesmo jeito. Ela vai passar por aquelas fases. Acontece que a pessoa com deficiência intelectual, a sociedade em geral, a família, enfim, ela tem como se aquela pessoa não fosse sair daquela fase da infância. Como se aquela pessoa... E a pessoa é deixada de lado, né? Quando a gente vê isso acontecendo. E essa pessoa com deficiência intelectual é deixada de lado. Então, ela não tem nada pra fazer, digamos, ela fica deitada, fica sentada o dia todo, ninguém fala com ela nem nada. Aí, quando ela era criança, ela tocou ali, achou bom, então é a única coisa que tá trazendo prazer pra ela e ela vai seguir fazendo aquilo. E aí, pra você ver o tamanho do absurdo, que muitas vezes a pessoa é tão esquecida que isso continua pra vida dela todinha. E ela é tomada como pervertida, mas não, ela foi esquecida, sabe? Simplesmente desistiram de educar ela porque acreditam que ela não vai aprender, entendeu? Que pensam que ela não vai se desenvolver. Então é isso. Essa generalização aí não é verdade isso, que todo deficiente intelectual é pervertido. Não é, enfim, vários... Mais pra frente eu vou estar falando aí de outras... Então, aí, quando eu falei do surdo que escuta bem, né? Todo mundo acredita nisso, eu sei. Que escuta mais, né? Super audição, enfim. Ó, existem outras barreiras atitudinais, mas eu trouxe essas daqui que foram as que eu consegui internalizar melhor, né? Aí agora a gente vai falar sobre as coisas que muitos de nós fazemos e que é um preconceito. Era um pequeno manual anticapacitista, mas eu trouxe só alguns das regrinhas aqui, tá? A primeira de tudo é a gente usar os termos corretos. Eu não sei se vocês perceberam que desde o início eu tô falando pessoa com deficiência, eu tô falando deficiência intelectual. Por quê? Você não vai falar o deficiente, não, é pessoa com deficiência. Por quê? Porque a pessoa vem antes da deficiência. Muitas vezes a gente vê como se a deficiência resumisse a pessoa, mas não, gente. Tem um cidadão ali com as suas características, com as suas subjetividades, antes da deficiência. Ele é uma pessoa legal, ele é uma pessoa divertida, ele é uma pessoa simpática antes de ser deficiente, entendeu? Então, sempre a pessoa com deficiência. A pessoa vem antes da deficiência, sabe? Tem esse significado. A deficiência intelectual também, a gente não vai falar retardado. A gente não vai falar deficiente mental, que esse foi um termo que já foi utilizado. Todos esses já foram termos utilizados. Atualmente, o termo certo é deficiência intelectual, ok? É um exemplo. A gente não fala surdo mudo também, a gente fala só surdo. Não necessariamente todo surdo é mudo, sabe? É porque ele não escuta, ele não consegue falar e não tem quem ensine ele a falar. Mas se forem dadas as chances, as oportunidades, ele pode falar também. Existem surdos que conseguem falar, que sabem falar. Mas tem que ter um ensinamento. Outra regra aqui anticapacitista é fuja de estereótipos, que foi o que eu estava falando antes, né? Que a pessoa ela tem as suas características, ela tem a sua subjetividade. Aí a questão do surdo, né? Do surdo que escuta bem. Então, aqui nós vamos ter um termo que é a compensação também. Eu falei antes da questão do mas, né? Que é uma compensação, mas aqui é aplicado em outra língua portuguesa, né? Maravilhosa língua portuguesa. A compensação aqui vai ser outra coisa que é todo defeito, aliás, ele cria um estímulo para compensar, né? Para elaborar a compensação. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo de mim mesma. Eu sou uma pessoa que é um pouco grosseira, sabe? E eu sou desastrada também, mas enfim, vou falar do ser um pouco grosseira. Às vezes eu falo as coisas, tipo assim, pá, sabe? Ou me estresso e grito, enfim. Só que, em compensação, eu sei reconhecer meus erros e eu sei pedir desculpas. Entendeu? Agora imagina se, além de eu ser grosseira, eu fosse orgulhosa. Não ia dar certo isso. Então é isso. Então, a questão é aqui. A fuga de estereótipos. A pessoa surda escuta bem. Isso é uma coisa que compensou pelo fato dela não... Gente, o que eu falei? A pessoa cega. Gente, eu tô falando errado o vídeo todo. A pessoa cega escuta bem, por exemplo. É uma compensação. Um dos sentidos ela não estava sendo... Não foi utilizado, né? Os sentidos foram ampliados naquele dali. Então, o que quer dizer? Que essa compensação, ela acontece com todo mundo.
com todos, não é só com a pessoa com deficiência, acontece com todo mundo. Se tem, digamos, a minha professora contou que ela não era muito boa para fazer o serviço de casa. Ela então fez o quê? Ela se conseguiu ser uma boa estudante, ser uma aluna boa. Hoje ela tá fazendo pós-doc. Então, é isso, sabe? Todos nós temos coisas que compensam, nós temos nossos defeitos, mas tem uma qualidade que compensa aquele defeito. E aí a pessoa vai e faz com que isso, na pessoa com deficiência, seja uma marca dela, seja um estereótipo, né? E o que são estereótipos? É como se você visse um grupo ali e como se uma característica tivesse que se aplicar a todos. Mas não, gente, sabe? Todos nós temos essa característica, não é uma coisa exclusiva. Isso que eu quero que vocês entendam, ok? Acho que deu pra entender, né? Eu me exalto, às vezes, quando eu me empolgo. Quando eu gosto de um assunto, sabe? Eu me exalto demais, assim, falando. Outra coisa que... Ah, rapaz, mas esse a gente usa muito. Nossa Senhora. Que é ver a pessoa com deficiência como uma inspiração. Ah, mas não devia? Não tá certo isso? Ai, esse motosserra. Por exemplo, ela tem a deficiência e mesmo assim conseguiu se formar, conseguiu fazer isso, conseguiu tocar um instrumento, consegue cuidar de casa, tudo e tal, enfim. Não, gente. Qualquer pessoa, ela simplesmente se esforçou para aprender. Assim como uma pessoa sem deficiência, ela também teve as dificuldades dela e conseguiu fazer um monte de coisa. Entendeu? Então não é pra ser assim, uou! Porque aí você tá tratando essa pessoa de uma forma diferente, sabe? Não, ela se esforçou, assim como uma pessoa sem deficiência também se esforçaria pra conseguir algo, beleza? Então não fica... Eles não gostam, tá? Eu sei que eu não sou uma pessoa que, digamos, eu não tenho lugar de fala aqui, mas me veja como uma professora que tá ensinando, que nem a minha professora, que não tem deficiência, me ensinou, me falou sobre isso, e eu tô sabendo disso e tô passando aqui pra vocês, tá? E outra coisa, já finalizando aqui, é a gente entender que o nosso mundo, ele é diverso, sabe? Então, nós somos todos nós temos nossas diferenças, ninguém parece com ninguém é do mesmo jeito, sabe? Então, a gente tem que entender isso. E então, como entender, como agir com a pessoa com deficiência? Como saber o certo? Escute a pessoa com deficiência. Simples assim. Existem hoje muitos criadores de conteúdo com deficiência, sabe? Então, se você quer ser uma pessoa que trata todos com respeito, com igualdade, com equidade, enfim, procure saber mais sobre o assunto, entendeu? Então, tudo hoje tá muito acessível pra gente, né? Então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. E aí talvez alguém se pergunte, mas você não disse que ia falar aqui só sobre como educação, como eu devo agir com meu filho? Eu acredito que se você é uma pessoa que sabe tratar os outros bem, independente das características dessa pessoa, independente se tem uma deficiência ou não, você vai ser um pai muito melhor e você vai ensinar o seu filho muito melhor. E quem sabe nós teremos uma geração menos preconceituosa, né? Então, todo conhecimento, tudo que servir para abrir a tua mente vai fazer você ser um pai, ser uma mãe melhor, ser um professor melhor, né? Então é isso. Não esqueça de deixar o seu like aí, que esse vídeo merece, esse assunto merece like. Deixa seu comentário aí, mais alguma coisa aí que você saiba sobre o assunto que você queira falar aqui. Deixa aqui nos comentários também. E não se esqueça de se inscrever aí, hein? Vamos aumentar esse povo aqui. É isso e tchau! Até o próximo vídeo.